Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Monteiro e é uma alegria, um prazer muito grande fazer esse estudo da obra Gênese aqui com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14, os fluidos, item 17. Mas, amigos ouvintes e internautas, é importante nós relembrarmos os nossos estudos das semanas anteriores, os programas com os estudos que nós fizemos, relembrando que Kardec ele vem trazendo para nós reflexões importantes acerca do nosso pensamento e como esse nosso pensamento vai influenciar, interferir em nosso perispírito e também na ambiência ao redor de nós, na atmosfera a qual nós estamos inseridos, no ambiente, no local de trabalho, nas nossas residências, no nosso, enfim, nos locais em que nós estamos inseridos na sociedade, como esse nosso pensamento vai influenciar nesse ambiente e também em nosso perispírito. E até para corroborar esse pensamento de Allan Kardec, nós trouxemos aqui pensamentos de Leon Denis em um livro O Problema do Ser e do Destino, na terceira parte, As Potências da Alma, Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter, que estão no item 24 desta obra muito boa também, que nos auxilia aqui no estudo da obra Gênese. Então Kardec, no item 17, diz assim para nós: sendo os homens espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, uma vez que vivem essa vida tanto quanto vivem a vida corporal, inicialmente durante o sono e muitas vezes em estado de vigília. Então aqui ele vai dizer para nós que há uma interação, ainda que o espírito esteja encarnado. Ele abre o parágrafo dizendo isso. Então ele vai dizer que eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, uma vez que vivem essa vida, tanto quanto vivem a vida corporal. Então, é como se nós estivéssemos aqui em interação, tanto quanto com o mundo material, bem como com o mundo espiritual, a vida espiritual. Ele diz, nós temos atribuições da vida espiritual, porque ele vai dizer que essa relação e essa interação ela se dá através de uma série de fatores, inclusive no sono e, segundo Kardec, muitas vezes em estado de vigília. E aí ele continua: o espírito, ao encarnar, conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e que, como se sabe, não é circunscrito pelo corpo, mas irradia em torno dele e o envolve como uma atmosfera fluídica. Então Kardec ele retoma essa influência, ele retoma essa interação que nós, encarnados, vamos ter com o mundo espiritual através dos nossos pensamentos, que dizem estado de vigília, ou seja, através do nosso pensamento nós vamos fazer essa interação. E ele retoma também essa influência que nós vamos exercer no nosso corpo perispiritual. E diz que a gente conserva no nosso perispírito essas influências que são resultado das outras encarnações. Então nós vamos ali acumulando experiências.
Lembrando que o perispírito, ele é uma matéria fluídica, como Kardec coloca aqui para nós, derivada do fluido cósmico universal, mas que ele tem essa função, esse elo, esse intermediário que vai unir o corpo físico, o corpo material ao espírito. Então é através dele que essas sensações, que essa relação, que essa troca de emoções e de informações, espírito e corpo físico, vai se dar, vai acontecer. Então ele vem colocando para nós essa importância de nós termos essa certeza, essa informação, para saber como nós vamos influenciar na nossa vida e na nossa vida atual e na nossa vida futura, em reencarnações futuras, através das nossas práticas, das nossas condutas e do nosso pensamento. Que muitas vezes a gente não faz, mas pensa. E tudo aquilo que a gente faz, a gente, via de regra, pensa antes. Então, o pensamento, ainda que a gente não execute aquele ato, a gente não execute aquela ação que nós pensamos, ele se exterioriza no mundo espiritual e no mundo material. É como se fosse uma onda de rádio, uma onda sonora, um sinal de transmissão. Você emite aquele sinal. Então, dependendo dessa emissão, Kardec fala isso, né, dos bons e maus pensamentos, dependendo dessa qualidade desse pensamento, você vai atrair e entrar em sintonia, em relação com aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que estejam nessa mesma faixa de vibração do seu pensamento. Então, a importância dessa disciplina, Leon Denis também coloca isso na sua obra, As Potências da Alma, que nós vamos citá-las ainda nesse programa e também já citamos em programas anteriores, mas ele coloca também essa importância de nós fazermos essa disciplina do nosso pensamento, porque é através dele que nós vamos fazer as nossas conexões, as nossas uniões, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, ainda que a gente não tenha consciência disso. Então, Kardec continua aqui no item 17 do capítulo 14, obra Gênese, que tem como título Os Fluidos. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Essa união, como nós colocamos, célula, célula, molécula, molécula, do espírito com o perispírito e os nossos centros de forças também, centros de força, que funcionam como um dínamo e também tem essa correlação do nosso perispírito com o nosso organismo físico. Para os orientais, que davam uma denominação de chakras, mas é como se cada órgão nosso ele fosse ligado a um centro de força específico, através do nosso perispírito. Esse centro de força ele está irradiado em nosso perispírito e ele é o responsável por manter o nosso fluido vital, ou seja, como se nós temos uma bateria e essa bateria é carregada de fluido vital. E esse fluido vital, ele vai abastecer o nosso organismo. É ele que determina até o nosso tempo de vida, a forma como nós vamos viver. Porque se nós tivermos uma vida muito desregrada, se nós utilizarmos e esgotarmos algum órgão do nosso corpo físico, nós vamos afetar esse centro de força e vamos reduzir o nosso tempo de vida através dessa má utilização desse organismo, desse órgão. Por isso que às vezes as pessoas acabam desencarnando por excessos praticados que vão, de alguma maneira, influenciar no funcionamento dos órgãos vitais e, por consequência, também
vão influenciar também nesse órgão correspondente ao centro de força que ele tem. Então, cada órgão do nosso corpo físico, ele tem um centro de força responsável no nosso perispírito. E, à medida que a gente usa mal esse organismo, usa mal o nosso corpo, afeta esse órgão do nosso corpo físico, nós estamos afetando também o nosso perispírito, esse nosso centro de força, e estamos ali desgastando aquela energia, utilizando essa energia de uma forma inadequada, de uma forma errada. E isso faz com que o tempo de vida nosso diminua. É mais ou menos como o nosso aparelho celular. Ele tem aquele tempo quando a gente carrega à noite, e nós fazemos isso com o nosso corpo físico também, carregamos as nossas baterias, recarregamos as nossas energias através da alimentação saudável, através de exercícios físicos, através da prece, da oração, dos remédios, dos medicamentos que nós tomamos. É uma forma de nós preservarmos e mantermos o nosso organismo físico recarregado. Então, a gente faz essa analogia, é como se fosse igual ao nosso celular. A gente vai lá, recarrega o nosso celular de noite e durante o dia. Ou se a gente não recarregar o nosso celular, ou então se a gente utilizá-lo de uma forma excessiva no dia seguinte, aquela bateria ali que ia durar o dia todo, ela só vai durar metade do dia, ou 1, 2 horas, enfim, dependendo do nosso consumo, da nossa utilização. O nosso corpo físico também é assim. Se a gente não abastecer, se a gente não recarregar as nossas energias, e se a gente utilizar o nosso corpo físico de uma forma equivocada, nós também vamos diminuir esse nosso tempo de vida. Amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra A Gênese, o programa Luz na Penumbra, e hoje nós estamos estudando o capítulo 14, os fluidos, o item 17. Então Kardec continua, né? Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, ele coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. Pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então vamos retomar essa leitura que é muito importante, né? Finalzinho, último parágrafo do item 17, Kardec diz: o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então ele vai dizer que o pensamento do espírito encarnado, nós encarnados, esse nosso pensamento, ele vai atuar sobre os fluidos que estão na ambiência, que estão no nosso ambiente, que estão ao redor de nós. Quando a gente fala ambiência, né, na nossa atmosfera, aquilo que está ao redor de nós, seja do ponto material, seja do ponto de vista espiritual. Então tudo isso que está ao redor de nós, pelo nosso pensamento, a gente vai influenciar. E ele diz, isso se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E essa transmissão de espírito a espírito não é só entre de encarnado para encarnado ou de desencarnado para desencarnado. Nesse ponto, não importa se o espírito está encarnado ou se ele está desencarnado. Sempre vai haver esta troca de transmissão de pensamentos. E aí é que a gente diz que se esse pensamento for bom ou for mal, pouco importa. Aliás, ele muito importa, né? Quando a gente diz pouco importa,
é que, independente da qualidade desse pensamento, nós vamos entrar em sintonia com alguém. E aí o que importa é que, se for um mau pensamento, nós vamos entrar em sintonia com espíritos que estão nesta mesma faixa de vibração, sejam eles encarnados ou desencarnados. E nós, para ilustrarmos um pouco mais esse pensamento de Allan Kardec, aqui no item 17, em a obra Gênese, nós vamos fazer uma leitura aqui em o livro O Problema do Ser e do Destino, que é uma publicação também do CELD, Centro Espírita Leon Denis, aqui em A Potência das Almas, na terceira parte, capítulo 24. Então, olha que Kardec ele vem trazendo para nós, aqui no item 17, a necessidade de nós verificarmos a nossa existência material, a nossa existência espiritual, porque mesmo encarnados, nós estamos em sintonia, em interação com o mundo espiritual. E que nós conservamos de outras vidas e vamos levar as aquisições dessa vida atual através do registro dessas vivências em nosso perispírito para outras vidas. Então hoje nós somos resultado de existências anteriores e estamos aqui com essa vivência plantando o nosso futuro. E seja esse plantio, né, não só pelas ações, mas também pelos nossos pensamentos. Que Kardec está trazendo nesse capítulo dos fluidos, aqui nesses itens que nós estamos estudando, a possibilidade de nós influenciarmos de uma forma positiva e benevolente o nosso perispírito, que é fluídico, e também esses fluidos que estão ao redor de nós. Então, Leon Denis, ele vai dizer aqui para nós que, num primeiro momento, a gente vai regular a vida física, reduzir as necessidades materiais, necessário para assegurar a saúde do corpo, este instrumento indispensável ao nosso papel na Terra. E nós falávamos dessa relação entre o corpo físico e corpo espiritual, esse elo intermediário que é o perispírito, que troca, que faz a interação, que faz essa união. E a partir de uma vida saudável, nós vamos gerar energia para nós, vamos acumular essa energia e também estamos preservando o nosso perispírito para reencarnações futuras. Porque os danos que nós causamos nessa existência, eles vão se refletir, dependendo do dano, do estrago que nós fizemos, eles vão refletir em existências futuras. Então Kardec coloca isso aqui, e Leon Denis, Kardec coloca essa informação no item 17, e aqui no capítulo 24, em O Problema do Ser e do Destino, nós estamos trazendo essa informação para corroborar, para aprofundar, para brilhantar ainda mais o que Kardec coloca aqui para nós. Quando o Leon Denis diz que a gente vai regular essa vida física, e essa regulação que nós vamos, essa regulamentação, essa regulação que nós vamos fazer, ela passa inicialmente por reduzir as necessidades materiais ao necessário. E a gente vai ter que fazer essa avaliação. O que é necessário para mim? Se eu estou cometendo algum excesso com o meu corpo físico, eu estou acarretando doença. A partir do momento que eu reduzo as minhas necessidades materiais, reduzo o esgotamento físico, o esgotamento das energias do meu corpo físico, eu estou credenciando saúde a esse meu instrumento que é indispensável ao nosso papel aqui na Terra, diz Leon Denis.
E mais à frente, ele vai dizer que a gente precisa disciplinar as nossas impressões, as nossas emoções, exercitar-nos em dominá-las, saber dominar as emoções, não fazer com que as emoções, as paixões nos dominem, mas justamente o contrário. Isso é forma de gerar a saúde para o nosso organismo físico. Então, vamos aprender a disciplinar essas nossas impressões, as nossas emoções, dominá-las, como diz aqui o Leon Denis, e que isso vai acabar se transformando em agente do nosso aperfeiçoamento moral. E ele coloca que a gente tem que aprender também, sobretudo, a esquecer a nós mesmos. Essa é a abnegação total, né? É você colocar completamente o seu semelhante em uma condição favorável em relação a nós mesmos. Então, esquecer a nós mesmos, fazer o sacrifício do eu, diz o Leon Denis, e nos despojar de qualquer sentimento de egoísmo. É o primeiro mandamento que Jesus resume todas as leis: amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Porque se você vai aprendendo a amar a Deus e aprende a amar o teu semelhante, porque está interligado esse sentimento de amor com o próximo e com Deus. Não conseguimos amar a Deus sem amar o nosso semelhante. Não conseguimos amar o nosso semelhante sem amar a Deus. É uma equação que se fecha, né? Uma coisa está interligada à outra. Então tudo isso vai gerando saúde, vai gerando energia para nós. Abrir mão, sacrificar o egoísmo. Só somos verdadeiramente, aponta Leon Denis, felizes neste mundo na medida em que sabemos esquecer a nós mesmos. E Allan Kardec ele vai falar isso na questão 928, em O Livro dos Espíritos. Ele vai fazer a seguinte indagação: partindo do princípio que é possível desfrutar de uma felicidade relativa aqui na Terra, qual o meio termo comum para todos dessa felicidade? A pergunta é mais ou menos assim. E os benfeitores vão dizer, ou seja, existe um meio termo em que todos possam desenvolver essa felicidade relativa aqui na Terra? E os benfeitores vão responder que é para você desfrutar dessa felicidade relativa com relação à vida material, é a posse do necessário, e com relação à vida futura, a vida moral, é a fé na vida futura. Então, posse do necessário, e com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Retificando questão 922 em O Livro dos Espíritos, né, onde Kardec pergunta: felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os benfeitores respondem: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Né? Pergunta Kardec primeiro, né? E aí os benfeitores vão responder: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. É a medida para a gente descobrir e encontrar a nossa felicidade. Então, Leon Denis coloca isso aqui para nós. Só somos verdadeiramente felizes neste mundo na medida em que sabemos esquecer a nós mesmos. É uma das possibilidades que tem a ver com a consciência tranquila de você fazer o melhor para o seu semelhante, e também com a posse do necessário, de você não ter aquele desejo de ganância, de tudo para nós. Então, amigos ouvintes, é importante a gente avaliar estas questões que nós estamos estudando aqui. Importante a gente ter essa ideia
de que as nossas relações, os nossos pensamentos e as nossas ações, em verdade, elas vão influenciar nas nossas relações e vão trazer ou saúde ou algo que vai nos prejudicar, a organização física. Então cabe a nós fazer essa disciplina do pensamento, como o Leon Denis coloca aqui em As Potências da Alma, e por consequência nós vamos fazer também a reforma do nosso caráter com essas instruções que eles estão trazendo aqui para nós. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do nosso programa, desejando a todos muita paz em seus corações, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes e internautas, paz e luz às nossas mentes e corações hoje e sempre, quando continuamos o estudo desta obra, mas agora já inaugurando a segunda parte desta obra. Nós sabemos, contém a teologia espírita, e na primeira parte nós temos a parte dos princípios, digamos assim, a parte teórica, e na segunda parte nós temos os exemplos. Nesta segunda parte, por exemplo, o capítulo 1 está titulado pelo nosso querido codificador Allan Kardec como O Passamento. E nesse particular, nós vemos que, dependendo da postura, da visão de mundo que tem a pessoa, a vida aqui e agora assume nuances diferenciadas. Os materialistas pensam uma coisa, acabou direto tudo. Os espiritualistas aceitam que haja alguma continuidade, mas de formas diferenciadas. E nós espíritas, que somos espiritualistas, mas nós espíritas temos outros desdobramentos e explicações aqui na codificação de Allan Kardec, na função de levar a toda a humanidade, ou de trazer a todos nós os ensinos que os espíritos superiores, orientadores da humanidade, nos legaram em nome de Jesus. Então, essa é uma questão muito importante do ponto de vista da felicidade ou da tranquilidade com que cada um de nós vai atravessar essa situação, essa experiência que é inevitável. A rigor, todos nós já passamos várias vezes por essa experiência, só que nós não lembramos por misericórdia de Deus. O que nos diferencia é uma certeza absoluta da vida futura, que, no entanto, não exclui apreensões a respeito disso e a passagem desta vida para outra, que é um momento importante na trajetória do espírito e que Kardec vai aqui dissecando para nós. Já fez isso do ponto de vista teórico na primeira parte, e agora na segunda nós vamos ver como a forma como nós vivemos determina a morte, como nós vamos viver, ou a separação do corpo e o encerramento desta vida material, e também define a forma como nós vamos despertar no plano espiritual e depois continuar a viver no plano espiritual. Muitas pessoas temem não a morte em si,
Mas esse momento de transição, é exatamente sobre isso que nós estávamos falando, porque depende da forma como nós vivemos, do nosso modo de estar no mundo, de nos relacionarmos com tudo e com todos. Portanto, esse momento de transição é particular, pessoal, intransferível, irrecorrível e solitário. Kardec aborda essa questão em O Livro dos Espíritos, as perguntas de 149 a 165. A certeza da vida futura está diretamente relacionada à forma como nós vamos atravessar esse momento, o momento da nossa desencarnação, da morte do corpo físico. Que é um momento que, de um modo geral, nós temos guardado no nosso psiquismo profundo, porque quando seres do nosso nível evolutivo, nós participamos do planejamento da nossa ficha encarnatória, da nossa encarnação, e isso é avalizado pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores. Portanto, conhecer desde esse momento de planejamento, ou seja, o conhecimento pré-natal, antes de nós encarnarmos, de como e quando nós vamos encarnar, é assegurado também nessas condições que estamos vendo aqui e com as informações de O Livro dos Espíritos, perguntas de 149 a 165. E também está estudado por Kardec a questão da ansiedade, de que nós também estamos tratando, se a morte vai ser dolorosa ou não. Alguns moribundos, que Kardec, aliás, lembra também aqui, sofrem convulsões terríveis. Portanto, nós concluímos que são sensações dolorosas que o espírito atravessa nesse momento da desencarnação. Enquanto que outros espíritos, ou outras pessoas, outras criaturas, no momento da desencarnação, vivem ou passam esse momento em paz. Essa é uma questão também abordada pelo nosso querido filósofo poeta da doutrina espírita, Leon Denis, em sua obra magistral O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Diz ele a respeito do medo da morte. Por que existe, pois, o medo da morte? A ansiedade pungente com relação a um ato que não é o fim de coisa alguma. É quase sempre porque a morte nos parece a perda, a privação súbita de tudo o que fazia a nossa alegria. O espiritualista sabe que não é assim. A morte é para ele a entrada num modo de vida mais rico, de impressões e de sensações. Não somente não ficamos privados das riquezas espirituais, como também estas aumentam com recursos tanto mais extensos e variados, quanto a alma se tiver preparado melhor para gozá-los. A morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo. Continuaremos a ver aqueles a quem amamos e deixamos atrás de nós. Do seio dos espaços seguiremos os progressos deste planeta. Veremos as mudanças que ocorrerem na sua superfície, assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações, e até a hora do nosso regresso à carne, em tudo isso havemos de cooperar fluidicamente, auxiliando, influenciando, na medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos. Bem longe de afugentar a ideia da morte, como em geral o fazemos, saibamos, pois, encará-la face a face pelo que ela é na realidade. Essa é uma questão importante, portanto, e nós temos o encorajamento, o estímulo, o esclarecimento de nosso querido mentor Leon Denis. É o próprio Leon Denis também, nesta mesma obra,
que lembra Sócrates, que Sócrates respondia com justeza aos seus amigos, diz-nos Leon Denis, que lhe perguntavam como queria ser enterrado. E o grande missionário respondeu: enterrai-me como quiserdes, se puderdes apoderar-vos de mim. É a grande lição da imortalidade e da confiança, da certeza na vida futura que tinha o nosso querido mensageiro, o missionário que veio à Terra para preparar o terreno para o grande evento do planeta, na história do planeta, que foi a chegada de Jesus. Nós estamos juntos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o livro de Allan Kardec, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Nádia do Couto Vale e nós estamos iniciando o estudo do primeiro capítulo da segunda parte, em que nós temos os exemplos trazidos por Kardec para ilustrar o que nós estudamos na primeira parte dos princípios teóricos. Nessa mesma obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o nosso Leon Denis também faz em uma preciosa nota de rodapé, que nós não podemos dispensar em absoluto, porque está evidentemente diretamente relacionado ao nosso tema. Diz-nos Leon Denis no rodapé, aqui nesse capítulo: pergunta-se muitas vezes se a cremação é preferível à inumação sob o ponto de vista da separação do espírito. Os invisíveis consultados respondem que, em tese geral, a cremação provoca desprendimento mais rápido, mais brusco e violento, doloroso mesmo, para a alma apegada à terra por seus hábitos, gostos e paixões. É necessário certo arrebatamento psíquico, certo desapego antecipado dos laços materiais para sofrer sem dilaceração a operação crematória. É o que se dá com a maior parte dos orientais, entre os quais está em uso a cremação. Em nossos países do Ocidente, em que o homem psíquico está pouco desenvolvido, pouco preparado para a morte, a inumação deve ser preferida, posto que, por vezes, dê origem a erros deploráveis, por exemplo, o enterramento de pessoas em estado de letargia. Deve ser preferida porque permite aos indivíduos apegados à matéria que o espírito lhes saia lenta e gradualmente do corpo, mas precisa ser rodeada de grandes precauções. As inumações são entre nós feitas com muita precipitação, como nos esclarece o querido mentor, que não devemos pular etapas também nisso, e, portanto, devemos ser cuidadosos para darmos um tempo necessário para o espírito ir se desprendendo lentamente do corpo ao qual esteve, como estamos todos ligados, por laços fluídicos. Então, o certo é que há desprendimento, que há separação do corpo, da alma do corpo. No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem, porque é um momento praticamente obrigatório, é inevitável. Após a separação do corpo, inevitavelmente há um período de perturbação, que pode ser mais ou menos profunda, mais ou menos longa, dependendo justamente desse grau de desapego, de compreensão, de crença na vida futura que tenha o espírito desencarnante. Leon Denis nos fala a esse respeito. Ele diz:
Os pensamentos de amor e caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para a alma como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam à terra, a sair da sombra em que está imersa. É por isso que as preces inspiradas pelo coração, pronunciadas com calor e convicção, principalmente as preces improvisadas, são salutares. Isto porque nós sabemos que na doutrina espírita nós não temos preces decoradas, nós temos preces espontâneas, como um filho fala com o pai, nós falamos com Deus. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, existe uma coletânea de preces que, didaticamente, só por este motivo, o nosso codificador ali situou com o objetivo didático de nos informar sobre a direção que devemos tomar quando fazemos preces em várias ocasiões. No momento em que uma criança nasce, no momento em que uma pessoa desencarna, ao dormir, antes de dormir, para pedirmos proteção aos nossos amigos, uma prece para os enfermos, uma prece para os desencarnados, uma prece para os suicidas, enfim, são vários os momentos em que nós devemos orar, e Kardec nos apresenta essa, não é nenhuma sugestão de prece, essa linha, essa direção para nós aprendermos o que pedir e como pedir em cada uma dessas situações. E então, por isso é que o nosso querido Leon Denis nos fala sobre esse tipo de prece que é salutar, que são as preces improvisadas, não são decoradas na doutrina espírita. Junto de nós, espíritas, nós não temos esse hábito. E continua Leon Denis. Essas preces, que são improvisadas, preferencialmente improvisadas, e que são salutares, são benfazejas para o espírito que deixou a vida corporal. Pelo contrário, as orações vagas, pueris das igrejas são muitas vezes ineficazes. Pronunciadas maquinalmente, não adquirem o poder vibratório que faz do pensamento uma força penetrante e, ao mesmo tempo, uma luz. Sobre isso, o Kardec nos fala, e aqui nós sabemos, a obra de Leon Denis é um desdobramento dos princípios do Espiritismo. E, portanto, aqui também nos fala, o nosso querido Leon Denis nos fala sobre todas essas questões, mas exatamente sobre essa certeza de que há um desprendimento, há uma separação da alma do corpo, e a alma continua vivendo. Que leis regem esse desprendimento? Quem pode descrever esse fenômeno? Que leis regem a relação do espírito com a matéria? E para a ciência, o conhecimento das leis que regem a matéria, e para a religião, as leis que regem o espírito. Isso tudo é fundamental para nós termos em mente como devemos nos relacionar com esse momento e, sobretudo, como devemos nos preparar para esse momento. O Espiritismo acata tanto essa abordagem da ciência, que defende, evidentemente, o conhecimento das leis que regem a matéria, como, para a religião, a aceitação das leis que regem o espírito. O Espiritismo acata, acolhe ambas essas perspectivas. Mas o Espiritismo diz como se opera essa transição e lança a mão das leis que regem tanto o espírito quanto a matéria. O Espiritismo descreve o fenômeno através
do depoimento dos que viveram tal processo ou tal fenômeno. E esse depoimento está em livros como este que estudamos, de todos os livros da codificação e todos os livros que desdobram, aprofundam os ensinamentos que chegam a nós pela codificação de uma forma mais sintética e trazem também depoimentos, sobretudo aqui na segunda parte desta obra, os depoimentos dos espíritos que Kardec nos traz segundo os variados níveis de evolução. Os espíritos felizes têm um capítulo, os espíritos suicidas têm outro, os espíritos de condição mediana têm outro, e assim subsequentemente. Portanto, o Espiritismo descreve o fenômeno através do depoimento dos que viveram tal processo ou tal fenômeno. O Espiritismo conhece e nos ensina, conhece o laço fluídico que une a alma ao corpo físico. E nós aqui sabemos que o perispírito, que é esse corpo intermediário, semimaterial, semi-espiritual, através do qual o espírito, que somos nós, se comunica com o corpo físico, que nos serve de instrumento para a nossa evolução. E o perispírito, então, não se separa do espírito nem antes nem depois da morte. E quanto à desagregação, à agressão, o desrespeito, o desequilíbrio em relação à matéria, isso repercute no espírito e no perispírito. Nós aqui estamos falando sobre as condições, principalmente do velório, em que muitas pessoas se colocam em atitude desrespeitosa, mesmo falando baixo, mas tratando às vezes de aspectos pouco lisonjeiros a respeito do desencarnante, ou então se deixam entreter com assuntos completamente diferentes, assuntos da materialidade, das preocupações do dia a dia, e por isso o espírito ali que está na transição e está se desprendendo, ou antes estão ainda se desfazendo, se rompendo o laço fluídico que une o espírito desencarnante ainda ao corpo que lhe serviu de instrumento, tudo isso no ambiente, às vezes muito barulho, no ambiente do velório, tudo isso repercute no espírito e no perispírito do desencarnante, porque nós sabemos que efetivamente quem pensa é a alma, é o espírito. Quem sente é a alma, é o espírito. E quem sofre é a alma, é o espírito. Mas nós precisamos nos disciplinar para nos prepararmos, para atravessarmos esse momento, como dissemos antes, aqueles que transitam em paz para o plano espiritual e onde vão não só também despertar em paz e continuar a viver em paz. Se é isso que desejamos, vamos nos preparando para isso daqui mesmo, porque nós levamos daqui mesmo o nosso céu dentro de nós, ou o nosso inferno dentro de nós, em função do que escolhemos, do que dissemos, da forma como agimos, da forma como vivemos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.